Tá aí, é com muita satisfação que nós recebemos hoje aqui no Câmera Mais o governador do estado de Rondônia, o Coronel Marcos Rocha, que em meio a este momento tão difícil, né, uma agenda também bastante cheia em virtude da pandemia da Covid-19, está nos atendendo e está aqui conosco para trazermos mais esclarecimentos sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado. Tudo bem, governador? Seja bem-vindo aqui conosco. Tudo bem, Renata. Prazer estar aqui com vocês. Prazer, Luana, também, a todos aqueles que nos assistem aqui no programa. Governador, para a gente começar entendendo um pouquinho sobre todo este cenário de preparo do governo do estado, de medidas adotadas por parte do governo, vamos começar falando um pouquinho sobre o Hospital do Amor. Temos um convênio, como é que está a situação hoje com o Hospital do Amor? Sim, nós estamos conseguindo fazer a renovação dos convênios, do convênio com o Hospital do Amor. Ali eles têm 12 leitos disponíveis, completos também. A gente sabe a referência do Hospital do Amor, né, a capacidade de atendimento que ele tem. Então isso é muito bom porque vai reforçar o número de leitos de UTI aqui do estado de Rondônia, na cidade de Porto Velho. A gente montou vários leitos de UTI, né? No início, o estado de Rondônia ele tinha 85 leitos, né? Hoje, nós botamos mais 200 leitos, né? Agora, também com esse reforço do leito do Hospital do Amor, isso vai ser muito bom. Fizemos o Sero, compramos o hospital de campanha, que não é um hospital de lona, né? É um hospital, depois, Renata, que vai poder ser utilizado para completar o atendimento do novo hospital, né, que vai ser o Euro, né, que nós vamos construir também aqui na cidade de Porto Velho. E, enfim, a gente tem trabalhado muito em relação à quantidade de leitos, mas nós temos uma necessidade, eu gostaria de aproveitar logo para dizer que são de profissionais médicos, né, médicos que possam vir atender. Nós temos 10 leitos de UTI no hospital de campanha, no Sero, da Zona Leste, né, que estão parados, né, por falta de profissionais médicos. Então, eu aqui convido a todos os médicos, né, que queiram, né, fazer parte da equipe nesse momento. Né, nós já fizemos 61 chamamentos, né, para que os médicos possam vir trabalhar conosco e ajudar a salvar vidas, fazendo funcionar esses 10 leitos do Sero. Esses chamamentos, por enquanto, não foram preenchidos, governador? Não foram preenchidos ainda. O governo federal, recebemos a notícia hoje de manhã, que eu também pedi ajuda ao governo federal. Eles encaminharão 8 médicos do governo federal para trabalhar temporariamente e sendo substituídos, né? Esses oito médicos continuamente, mas ainda assim nós temos a necessidade de profissionais médicos. A gente sabe que esse momento agora, esse momento de pandemia, ele está exigindo vários profissionais, mas é um momento à parte, né? É um momento diferente que nenhum estado, nenhum país, né, viveu, né? Então, a gente precisa de um número maior de profissionais de saúde atuando, né, e ajudando a salvar vidas desse vírus aí, nessa guerra, né, contra esse vírus, um inimigo mortal, né? A gente estava vendo aqui agora os depoimentos da senhora dizendo que o neto se foi sem ela poder ter dado um abraço. A gente não sabe o motivo, né? Mas quantas pessoas aconteceu essa situação em razão dessa Covid, né? Então, a gente espera conseguir salvar o máximo de pessoas dessa pandemia. E aqui já aproveitando também para manifestar os meus sentimentos a todos aqueles, né, que perderam seus familiares. Mas o senhor acredita que qual seria o principal impasse para o preenchimento desses chamamentos de médicos? Hoje, um médico aqui no estado de Rondônia, ele ganha R$17 mil para atender a pandemia, né? Ele pode trabalhar em 2 turnos, né? Ou seja, ele pode atender 2 vezes, então seria R$34 mil. A gente sabe que não ainda que seja um salário muito bom, né, para a maior parte da população, né, mas talvez não seja o maior do Brasil, né? Então, isso também dificulta. Mas é claro, a gente tem pessoas que têm vindo aí e apoiado. Nós conseguimos trazer vários médicos, né, que vieram ajudar-nos aqui, e a gente está buscando a condição também, né, para que eles não venham, para que não queiram atuar. Não sei se trata tão somente da questão
salarial, né, que é um bom salário, né, mas talvez a localidade, alguns fazem residência fora, né, estão fora daqui do estado, a maioria dos médicos também vão fazer residência fora, como eu disse, então talvez seja essa a questão. Além do convênio com o Hospital do Amor, quais outros convênios do estado tem hoje na área da saúde? A gente tem convênio com outros hospitais, né, privados, né, a gente tem trabalhado bastante, nós temos convênios também com municípios. Eu quero parabenizar alguns municípios aqui, né, parabenizar o município de Ji-Paraná, de Ariquemes, município de Jaru e o município de Vilhena, que fizeram UTI. Eles construíram UTI, né, e hoje o governo do estado, através de convênio, mantém essas UTIs nesses municípios, o que facilita com que a população que haja necessidade de atendimento de UTI possa permanecer mais próximo de suas residências. Então, por mais que o governo do estado quisesse, tenha essa vontade e capacidade para a abertura de novos leitos quando falamos de estrutura, isso não está sendo possível pela ausência de profissionais para atendimento desses profissionais espaços. Médicos, né? Especificamente médicos. Por isso houve a necessidade de nós fazermos contato com alguns outros estados e com o governo federal, né, solicitando vagas em outros municípios. O que tem acontecido, Renata? E é bom que se saiba, isso às vezes gera um pouco de confusão. A transferência dos pacientes, né, que saíram aqui, né, eu fiz contato com o governo federal e pedi para eles, olha, nós precisamos reduzir o número de leitos de UTI. Mas as Forças Armadas, elas não têm como levar pacientes que estão entubados, que são os pacientes que o estado de Rondônia atende, né? O governo do estado de Rondônia atende, a saúde do estado. Então, o que nós conversamos então, vamos tirar, né, para que a gente consiga fazer o tratamento e algum caso que venha se agravar, necessitar de UTI, não esteja dentro do estado porque não vai ter vaga. Então, nós administramos isso, eu pedi para que os pacientes, então, que estivessem nível leve a moderado no município de Porto Velho, que pudessem, então, serem conduzidos a outros estados. E eu quero agradecer aqui ao governador do Mato Grosso, o governador também do Mato Grosso do Sul, e governadores também lá do Sudeste, que apoiaram, né, na movimentação desses pacientes. A logística para a movimentação destes pacientes, ela está sendo realizada toda por parte do governo do estado, né? O governo federal. O governo federal conseguiu as aeronaves, né? E essas aeronaves conduziram, então, esses pacientes. Lembrando que a gente não leva nenhum paciente que não queira ir. Então, tem de haver o consentimento dele, né? E para que ele possa ir para um outro estado, né, e assim poder ter o atendimento adequado. Então, aliviando, né, a Prefeitura de Porto Velho, que é onde tem o maior número de casos, né, a gente consegue aliviar também o estado, né, as UTIs do estado, porque aí ele se agravando no município, não vai ser, ele teria que ir para o estado. E como o estado está sem leitos de UTI na capital, então a saída foi buscar leitos de UTI em outros estados. Lembrando que o estado de Rondônia também atendeu aos pacientes, né, que são de outros estados, inclusive aqui do Amazonas. Nós temos pacientes de Humaitá, de outras cidades vizinhas, bem como até de Manaus, né, aqui, né, dentro do estado de Rondônia, sendo atendidos. Mas por que isso? Se está faltando leito, por que estão aqui? Ora, quando alguém vem pedir ajuda, você não pode negar ajuda, né? Então, eles estiveram aqui, apareceram na porta do hospital, necessitando de ajuda e, logicamente, os nossos profissionais de saúde os acolheram, né? Alguns estão entubados em UTIs, alguns estão sendo tratados nos leitos clínicos, né? Mas o maior problema que nós temos são os leitos de UTI, porque leitos clínicos nós temos 62% de ocupação, né? Ou seja, os casos mais leves, né? Leitos infantis,
nós temos 15% de ocupação, às vezes 12%. Então, a gente está administrando essa questão juntamente com o apoio do governo federal e de outros governadores também. Só para a gente não perder esse gancho, governador, da questão de profissionais da área médica para trabalhar nestes leitos, a gente exibiu aqui esta semana a questão sobre os médicos estrangeiros que estão no país ou os formados, brasileiros formados em outros países. Existe algum tipo de negociação ou o interesse do governo em fazer com que esses médicos possam ocupar tais cargos no combate à Covid-19 aqui em Rondônia? Sim, eu estava conversando nesse momento com o secretário Fernando Máximo e o secretário Júnior da Casa Civil, o Máximo que é todo mundo já conhece, né, que é da saúde, e a gente tentando ver como fazer para trazer esses profissionais. Já conversei com deputados federais, conversei também com senadores da República, para que a gente conseguisse, falei com o presidente também Bolsonaro, conversei com o ministro Pazuello. Nós temos aqui no estado de Rondônia em torno de 100 pessoas que fizeram universidade, faculdade de medicina em outros países, né? E nesse momento, pelo menos nesse momento, é lógico que para que ele possa atuar, ter o credenciamento para atuar como médico ou como médica, a necessidade de fazer uma prova, fazer o revalida. Mas no momento de pandemia, que é algo que nós nunca vivenciamos, nenhum de nós, na nossa geração, vivenciou, seria importante poder ter o credenciamento temporário deles para que eles pudessem atuar, né, e poder fazer esse enfrentamento à pandemia. Então, seria uma solução extremamente importante para atender nesse momento de crise. Governador, eu queria pedir licença, a gente recebeu um questionamento, ainda falando sobre contratações, agora não em específico da questão médica. Telespectadores nos enviaram o seguinte questionamento, que em março de 2020, o governo havia convocado pessoas do concurso de 2017 para vários cargos efetivos, e entre eles enfermeiros. Um grupo de pessoas que fizeram este concurso alegam que estão tendo que correr atrás para ingressar na atividade profissional, sendo que está sendo aberto pelo governo do estado apenas edital para emergencial e não os que passaram do concurso de 2017. O que o senhor tem a dizer a respeito? É importante dizer o seguinte, o concurso para atendimento de provimento de vagas, ele foi totalmente atendido, ou seja, todos os profissionais aprovados dentro do número de vagas e dentro das necessidades do Estado foram chamados. Então, as pessoas que ficaram mais para trás na avaliação mesmo, no conceito, na nota do concurso, então elas não foram chamadas. Entramos na pandemia e nós tínhamos uma opção. O que a gente faz? Contrata as pessoas para ficar na carreira ou contrata temporários para poder atender de maneira emergencial o Estado e não gerar um problema futuro para a Folha. Olha só, eu tenho trabalhado de forma séria e não politiqueira. O que tem acontecido? Muitas vezes se faz concursos e mais concursos e se esquece do futuro. Então, hoje existe uma crise no Iperon. O Iperon, ele tem uma dívida imensa, que são as pessoas que são do Estado, vão chegando quando se aposentam, tem que ter um instituto que banca, né, os seus salários. Só que, infelizmente, o Iperon, ele ficou quebrado com os anos, né, os vários anos anteriores aí, né, bem antes. Então, a gente tem que pensar no futuro. Então, pensando nisso, né, nós recuamos da contratação de um chamamento, né, para provimento de vagas. Né? Não tem nada ilegal nisso, tá? Até porque todos que foram aprovados no número de vagas foram convocados dentro do número de vagas e a gente está numa situação que é essa crise da pandemia e a gente tem que cuidar dela. Muito bem, a gente já passou da marca de 100 mil curados, governador. Num comparativo com os outros estados, né, uma pandemia que está instalada em todo o mundo, como é que estamos? Este número é um número que, digamos que, de certa forma, podemos considerá-lo positivo? Sim, a gente, como eu falei aqui ainda agora, Renata, a gente fica muito triste, né, com as pessoas
que nós perdemos, né? Não sei se você teve amigos próximos que se foram. Eu tive, vários. Né? A minha própria intérprete de Libras, né, a Núbia, né, a filhinha dela de 13 anos faleceu. A gente tem a notícia de uma menina sem comorbidade que faleceu no interior de 6 anos de idade, sem nenhum tipo de comorbidade. Então, a gente não sabe como funciona essa doença, né? É uma doença que ela atinge se é rico, se é pobre, né? Se é negro, se é branco, se é índio, se é pardo, homem, mulher, idade, não interessa, né? Ela atinge de uma forma que a gente não espera. Por exemplo, a minha esposa havia tido o Covid junto com os meus filhos, diagnosticado positivo, tiveram febre leve, né? E eu não peguei. Depois eles pegaram, né, de novo, acho que na verdade eu peguei, né, no interior aqui do estado e transferi para toda a minha família. Então, meus filhos pegaram de novo e eu e minha esposa acabamos parando na UTI, né, para tratamento, como o seu Everton Leone também, né? Inclusive eu fiquei no mesmo quarto dele, né? Depois que ele saiu, eu entrei, né? Então, a gente vê que ela não escolhe, né? Agora, a gente fica feliz com o número, como você disse, o número de curados, fica, né? Tantas pessoas e tantas pessoas foram curadas, né? E saíram dos hospitais, né? Ou até de leitos de UTI. Então, a gente fica muito feliz por isso. E o meu sonho é que todos fossem curados, que todos conseguissem sair. E eu vou dizer aqui um sentimento que eu tinha, né? E eu cheguei a falar isso com o doutor Marcelo, né, que me atendeu, o doutor Sérgio, né? O seguinte, ó, estava eu e a minha esposa. Eu tenho 2 filhos, eu tenho 4 filhos, mas 2 são crianças. E eu pensava, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Aí eu ligava para o meu filho, mandei mensagem para o meu filho mais velho, falei, meu filho, se alguma coisa acontecer conosco, cuide dos seus irmãos. Então, a gente é a preocupação do pai, né? Cuide dos seus irmãos, né? Então, eu penso quantas pessoas passaram por isso e infelizmente se foram, né? Mas eu fico feliz quantas pessoas, né, passaram por isso e estão curadas, assim como eu fui também, né? Então, nós precisamos entender que dá alegria sim, mas no meu coração eu fico com aquela tristeza, né, de termos perdido tantas pessoas, né, que poderiam estar conosco aí depois comemorando, né, o fim dessa pandemia, né, que é o sonho de todos nós. Governador, voltando um pouquinho na questão da transferência dos pacientes, nós também fizemos questão de ouvir pacientes, familiares de pessoas que optaram pela transferência, né, porque a aceitação do paciente e da família poderia ser um dos empecilhos para essa transferência. Eu acredito que haja uma preocupação por parte dessas pessoas no retorno, nessa assistência, como fica essa assistência do paciente lá em outro estado, distante do familiar, como é que tem sido a prestação deste atendimento e deste acompanhamento do estado quando o paciente vai para outra região para o tratamento da Covid-19? Perfeita a sua pergunta, parabéns, muito boa pergunta, né? Eu também tive essa pergunta de um paciente, inclusive, né, que é amigo meu, né? Então, o que acontece? O estado de Rondônia, né, a partir do momento que ele está autorizando ainda e a pessoa está autorizando ir para outro local do país, né, quando sair de lá, nós também vamos trazer a pessoa. Então, isso não tem nenhum problema. E quanto ao atendimento, ele é acompanhado, monitorado à distância, inclusive, pelo nosso pessoal da saúde, pelo secretário Fernando Máximo. Lembrando que a saúde é o SUS, né? Sistema Único de Saúde. Então, o atendimento que se tem aqui é o atendimento que se tem em Mato Grosso, que se tem em Mato Grosso do Sul, que se tem no Paraná, né? Então, ele é unificado, né? Ou seja, quando eles retornarem, se Deus quiser, todos curados, né? Nós vamos sim trazê-los. E a ideia é eu recepcioná-los, eu quero recepcioná-los
pessoalmente. E a gente quer compartilhar dessas histórias aqui Vamos também, sim. viu? Torcer para que tudo dê certo. E a vacinação, governador? Quantas doses nós já recebemos? Já existe a expectativa de novas doses? Como está o andamento da vacinação aqui em Rondônia? Sim, o governo federal ele tem trabalhado arduamente. Eu tenho contato direto e já liguei muitas vezes para o ministro Pazuello. Ele, inclusive, me mandou mensagens explicando o planejamento da entrega das doses da vacina, né? O presidente Bolsonaro determinando que o próprio Ministério da Saúde trabalhe rapidamente. Nós recebemos mais de 70 mil doses. É pouco, mas essa é a realidade do mundo inteiro, né? Nós vemos aí a chegada dessas vacinas, né? Eu fiz questão da primeira remessa de estar presente. Alguns até disseram, está fazendo politicagem com a vacina. Eu não tenho nenhum controle sobre elas. É um momento histórico, né? É um momento histórico, é a chegada de uma cura de uma doença terrível, né? Então, eu fiz questão de acompanhar para que nós pudéssemos ver quanto tempo levaria para poder ser entregue em todos nossa rede de frio, né? Que estão localizados em alguns municípios aqui do estado de Rondônia, inclusive aqui em Porto Velho. Então, eu fiz questão de fazer isso para ver quanto tempo levaria. Nós levamos, foi muito rápido, menos de 24 horas, estava tudo entregue, assim como o governo federal também entregou em menos de 24 horas da chegada, né, ao país. Então, a gente vê que a coisa é muito rápida, né, e imediatamente as prefeituras já começaram a fazer a imunização. Vou pedir licença um minutinho para o governador, porque a Luana tem um recadinho para você de casa. Depois a gente faz uma pausa e já a gente segue aqui com muitos questionamentos para o governador, né, Luana? Muito bem, já estamos de volta com o Câmera Mais e hoje recebendo o governador Coronel Marcos Rocha, governador do estado de Rondônia. Estamos conversando um pouquinho sobre as medidas que estão sendo adotadas pelo governo do estado no enfrentamento à pandemia da Covid-19, vacinação, contratação de médicos, leitos de UTI. E só voltando um pouquinho à questão dos médicos, governador, inclusive foram criados incentivos e a remuneração para estes pacientes no combate à Covid-19, ela é diferente, né? Exatamente. É só para a gente completar, nos locais de difícil provimento, nós criamos uma gratificação que aí sim o salário do médico é elevado àquele valor que eu disse ainda agora, R$17 mil, pouco mais de R$17 mil. Então, nesses locais de difícil provimento, onde tem mais dificuldade de conseguir os médicos para trabalhar, o próprio Sero, por exemplo, então é esse o salário. Sobre a gratificação para estes profissionais do combate à Covid-19, o governo do estado ele estuda a possibilidade de estendê-la para os demais profissionais que trabalham nesse enfrentamento, além dos médicos? A gente tem, infelizmente, a gente não tem como chegar e falar, não, vamos botar o salário todo, para todo mundo, do jeito que a gente quer fazer. Infelizmente, a gente não tem, porque tem limitações orçamentárias, financeiras, que a gente precisa seguir. Nesse momento, a carência de profissionais são profissionais médicos e é por isso que a gente colocou esse incentivo para poder atraí-los a virem trabalhar aqui nesses locais de difícil provimento no estado de Rondônia. No programa hoje, governador, nós noticiamos o cadastramento, né, de idosos acima de 80 anos por parte do município de Porto Velho para a vacinação contra a Covid-19. Como foi feita esta distribuição entre os municípios, né? Porque é o governo quem recebe as vacinas do Ministério da Saúde e os municípios eles estão autorizados a seguirem com as etapas conforme forem sendo vacinadas cada uma delas. Iniciamos com a dos profissionais da saúde e Porto Velho já está cadastrando os idosos acima de 80 anos. Como é que fica essa fiscalização do estado com os municípios e como foi essa divisão de vacinas? Isso, o Plano Nacional de Imunização, como o próprio nome diz, é nacional. Nós temos aqui a imunização das nossas crianças, né, das gestantes, muitas vezes, né, para poder ter o controle contra as vacinas, né? A gente tem até aquele bonequinho, Zé Gotinha, né? Então, isso é um programa nacional. O que a gente tem feito em relação ao Covid é seguir o plano nacional,
né? Então, como eu falei aqui ainda agora, o ministro Pazuello trabalhou para poder vir as vacinas para todo o Brasil, né? E também como veio para Rondônia. Foi montado, então, pela Agevisa, né, essa distribuição pelos municípios, que também passam a ser responsáveis, na verdade, pela imunização. Então, existem etapas do plano. O plano nacional, que abrange a tudo, o plano do Estado para a distribuição dos municípios e os municípios que faz efetivamente a vacinação que fica por conta deles. Agora, é claro, existe uma regra, né? Você tem que atender primeiro os profissionais de saúde, essa regra veio do governo federal, né? Você tem que atender também os indígenas, né? Porque eles têm essa prioridade por força de lei, inclusive, né? E é isso que deu até uma confusão agora recente, né? Falando sobre vacinas que teriam sido desviadas. O próprio Ministério da Saúde encaminhou documento, né, dizendo que não houve em nenhum momento a palavra desvio, houve, na verdade, uma confusão. Eu estava falando até para o doutor Everton ontem, né? Houve uma confusão da quantidade de vacinas encaminhadas. Logo em seguida, o próprio Ministério encaminhou as doses que faltavam. Então, mas enquanto isso, fica lá, o governo desviou. Não houve desvio nenhum. Isso, na verdade, são pessoas, muitas vezes, se aproveitando de um momento para tentar aparecer na mídia, mas não houve nenhum tipo de desvio de vacina. Ou seja, a vacina, ela é aplicada, tem o plano municipal também de imunização, que é utilizado e seguindo as regras federais. A responsabilidade penal dos possíveis fura-filas, então, fica de responsabilidade de cada município. De cada município, com certeza. Certo. Ainda falando sobre... Inclusive, eu estou aguardando a minha vez, né? Quando chegar a minha vez, para poder também ser vacinado, e isso vai demorar muito ainda. Ainda sobre a vacina, governador, já tem alguma sinalização de um novo quantitativo ou o governo federal ainda não se manifestou a respeito? Não, ainda não se manifestou, eles estão inclusive buscando o insumo para fazer a fabricação, né, da vacina aqui no nosso país, para ampliar o número de vacinas. Então, a gente está aguardando, né, o posicionamento do governo federal. O decreto que trouxe as medidas mais restritivas, ele encerra amanhã, certo, governador? Sim, exatamente. Há possibilidade há alguma estimativa já do governo, se vai haver a prorrogação, se será emitido um novo decreto? Veja bem, a gente acompanha a questão do gráfico, né, de controle da pandemia diariamente. Então, todos os dias a gente vê, né, como é que está o número. E, graças a Deus, o número de contaminados, né, está começando a se manter. Isso porque o que provocou esse grande número de contaminados? E nós estávamos falando aqui, né, fora do intervalo, no horário de intervalo. Obrigado. Então, o que provocou isso? Foram as festas. A Luana está rindo ali, falhou, né, Luana? O que provocou esse aumento do número de contaminados foram justamente as festas de final de ano. Por mais que a gente tenha falado, não façam festas, mas as pessoas fizeram, né? Por quê? As pessoas cansadas, né, de estar vivendo. É muito ruim a gente ter que usar máscara, a gente não poder tocar nas mãos, abraçar os amigos, encontrar com a família. E ainda mais nós, brasileiros, nós temos esse costume de todo final de ano a gente junta os amigos, junta a família, vai de casa em casa, faz festa, né? Mas é um momento diferente. E, infelizmente, né, isso provocou um aumento do número de contaminados, né? E agora a gente está pagando por isso, todos nós, né? Toda a sociedade pagando por isso. E em relação à questão do decreto, não pretendo prorrogá-lo, né? A gente está seguindo esses gráficos e a gente vai ter, sim, algumas restrições, controle, mas prorrogar o decreto, não. A gente não vai fazer. As fiscalizações irão continuar mesmo com a não prorrogação do decreto? Com certeza, porque a gente está trabalhando no que vai acontecer, né? Quais as medidas de controle, e isso, é lógico que sou eu, o governador, que bate o martelo, mas eu ouço muitos profissionais, né, que dizem, olha,
o senhor precisa tomar cuidado com isso, né? Isso daqui pode gerar, né, mais mortes. Então, eu ouço essa multidão de conselheiros para que eu possa, então, tomar a decisão correta, mas prorrogar o decreto do jeito como está, não. A classe empresarial tem participado dessas discussões? Tem, eu quero parabenizar, né, algumas pessoas que têm trabalhado, o Grupo Rovema, né, tem atuado em conjunto o tempo inteiro. Também o Chico Holanda, da Papelaria Holanda, está presente o tempo inteiro, dando sugestões. Também o Guto, né, também tem trabalhado, o Augusto Pelúcio, né, tem ajudado a gente, dado sugestões também, ou seja, é um grupo grande de pessoas trabalhando. É lógico que é difícil, Renata, você decidir, peraí, você fecha ou você abre? Tem pessoas que querem que abra, né, e pessoas que querem que feche. Então a gente tem que seguir uma linha técnica, né, uma linha técnica que vai permitir que a pessoa fique viva, que consiga se reerguer. E é justamente por isso que o Estado de Rondônia, inclusive, nós adiamos por 6 meses, né, o vencimento dos ICMS. Né? Então, isso para quê? Para que os nossos profissionais, os comerciantes, né, eles tenham condições de respirar para poder se reerguer. É um momento muito difícil, né, extremamente complexo, mas eu tenho certeza, Renata, que nós vamos vencer. E o Estado de Rondônia, para você ter uma ideia, a gente pensar, o Estado de Rondônia está quebrando. Os negócios relativos ao agronegócio saltaram de 8 bilhões para 12 bilhões. A gente olha a quantidade de empresas criadas, né? Empresas que permanecem criadas, mais 18 mil empresas, né, que estão conseguindo seguir em frente mesmo na pandemia, ou seja, isso contando de 2019 para 2020, empresas que se mantiveram, né, estáveis. Então, a gente tem dado aí todo apoio. O Estado de Rondônia criou o programa Amparo, né, que naquele período ali, até dezembro do ano passado, não tivemos como prorrogar. O governo federal deu ali ajuda para as pessoas carentes, R$600, né? Nós conseguimos manter pelo mesmo período, até dezembro, com o valor de R$200. Nós criamos vários projetos e programas visando poder sustentar a nossa classe empresarial também, porque a gente sabe que eles geram empregos, né? Os empregos, né, e o desenvolvimento do Estado é em cima do trabalho dessas pessoas. E a gente precisa, de toda forma, apoiar. Tenho conversado com muitos, né? As decisões não são solitárias, né? Não fico ali dentro de uma salinha. Eu vou fazer isso hoje, não. É seguindo a multidão de conselheiros. E é lógico, decisão final minha, mas sempre dentro dos princípios da razoabilidade. Como vai a saúde financeira do nosso estado, governador, mediante toda essa situação de pandemia? Eu acho que todo o país, né, todo mundo foi pego de surpresa para esta condição. Como vão os cofres hoje do estado? O estado, como eu disse, a gente cresceu na produção agrícola. O nosso estado basicamente trabalha com agronegócio, né, é o carro forte. Nós crescemos na produção de pescado, né, a arrecadação, ainda que a gente adie, mas a arrecadação tem se mantido. É lógico, eu sou um administrador, né, formado inclusive também em administração, então a gente está trabalhando com os cuidados devidos para manter a estabilidade. Quando você olha o mapa nacional, né, dos estados no Brasil, você percebe que o estado de Rondônia, e isso daí é só olhar lá no próprio governo federal, sites aí que vários divulgam, né, e a gente só tem 2 estados que alcançaram estabilidade fiscal, né, o equilíbrio, né, e que são bons pagadores. Quais são? Né? Dentre esses 2 estados, Rondônia é um desses estados. Então, a gente tem conseguido avançar muito e eu creio que mesmo na pandemia, né, por mais que a gente esteja sofrendo agora, né, na questão dos negócios, né, que acontece, mas eu sei que nós vamos superar, porque nós somos desbravadores, todos nós.
né? O nosso hino fala, né, que nós somos pioneiros, né, e somos corajosos, e é isso mesmo. A gente vai vencer essa crise, né, tudo que eu puder fazer como governador para poder apoiar as empresas, apoiar os negócios, fazer com que a coisa cresça e gere empregos, melhor. Para você ter uma ideia, nós teremos aqui uma usina de etanol aqui no estado de Rondônia, um investimento de mais de 500 milhões de um grupo que está fazendo aqui, e isso vai ser muito importante para o estado de Rondônia. Ou seja, trabalhando em todos os setores, dando todas as condições, né, pensando nos pequenos, nos grandes. O meu sonho, né, se nós não estivéssemos com pandemia, né, os muitos recursos que nós utilizamos na pandemia, inclusive é bom dizer aqui, o estado de Rondônia, de recursos próprios, mandou para todos os municípios, Porto Velho, Ariquemes, para todos os municípios, nós encaminhamos recursos. O governo federal encaminhou também recursos para o estado, que também encaminhou recursos para os municípios. Agora vamos dizer, e se não houvesse necessidade de ser utilizado tudo isso que foi utilizado, né, para atender a questão da pandemia? Nós estaríamos aí em céu de brigadeiro, né, voando forte, firme, mas nós vamos conseguir. Nós vamos passar por essa situação firmes contra todas as fake news, contra todas as dificuldades que a gente tem sofrido, contra tudo que vem lutando contra, mas a gente vai vencer, né? Eu sei que a gente luta, né? A nossa luta aqui, ela é muito maior que a material, ela é espiritual, né? A gente luta contra potestades do mal, principados, né? Desculpa estar falando dessa área aqui, mas eu creio nisso, né? Mas isso tudo a gente vai vencer agindo de forma simples, decente, honesta. Nós fomos o primeiro estado a criar a Delegacia de Combate à Corrupção em 2019, logo que eu assumi. Vamos criar a Delegacia de Combate à Corrupção. Tem trabalhado firme. O estado de Rondônia está aí com a nota máxima na transparência, né, nos 2 principais rankings, né, do mundo, né, que é o internacional, né, que é Transparência Internacional, e o Open Knowledge, né? A gente está indo muito, muito firme e vamos vencer. Governador, já há algum estudo que demonstre o quão importante foi a aquisição do hospital de campanha, tanto na questão de salvar vidas, quanto na questão financeira? Já temos aí um balanço que demonstre isso e uma estimativa, uma expectativa do que pode ser feito posteriormente a este momento com a estrutura adquirida? Quero estar sendo entrevistado mais por você, que você faz perguntas muito boas. Obrigada. Né? Muito boas mesmo. Olha só, o hospital de campanha, para que todos tenham uma ideia, né, a oportunidade, ou seja, o que estava sendo sugerido e nós estávamos sendo procurados, é para que nós comprássemos um hospital de lona e graveto. Eu falo graveto, mas é lona e madeira, né? Madeirite. Só que os estados que adquiriram esses hospitais, infelizmente, tiveram que desmontar os hospitais, né? E para a nossa região aqui, ele rapidamente seria desfeito, ele já estaria perdido. E quanto custaria esse hospital que viria sem médicos, né? Com poucos leitos de UTI, quanto custaria esse hospital ao estado? 25 milhões de reais, né? Desculpa, em torno de 23 milhões de reais, um pouco mais de 23 milhões de reais. E é algo que seria destruído posteriormente. E a gente viu isso acontecendo em vários estados, né? Eu não estou inventando, isso é real, né? Aí o que nós fizemos? Sentamos, o Fernando Máximo, Júnior Gonçalves, a equipe, e falamos o seguinte, ó, vamos atrás, vamos ver se tem algum hospital que queira parar de funcionar, queira vender. E aconteceu, existia ali o Regina Passes, né, que estava nesse processo de venda, né, eles estavam querendo vender, e ali eu mesmo coloquei uma dificuldade, peraí, mas ali naquela avenida, né, e o estacionamento, que eu não sei.
Só que tem um estacionamento de 1.000 metros quadrados, que fica à frente do hospital, e eu não sabia. Então eu falei, não, vale a pena nós adquirirmos. Detalhe, ele tinha 70 leitos, eu falei que o hospital de Madeirite tinha quanto? 100, né? Então ele tinha 70 leitos, era menor. Só que eles se propuseram a construir mais 70. E isso tudo contratado, no contrato, né? E eles construíram os 70 leitos, ou seja, 140 leitos, podendo chegar em fase crítica a 160 leitos, né? Porque você usa outros ambientes, né? Ou seja, o hospital ele está funcionando muito bem, os profissionais estão se dedicando ao máximo ali para salvar vidas, e como tem sido salvas muitas vidas, né? E ele vai ser extremamente importante. Olha só, há muitos anos a gente sonha com a substituição do João Paulo II, não é verdade? Logo que eu cheguei no estado, a primeira coisa que eu vi, e algo que eu acompanho por ser um militar e ter acompanhado, levado pessoas doentes para o João Paulo II, é que a gente chegava com as pessoas doentes lá ou acidentadas, que na época era assim, nós mesmos muitas vezes fazíamos a condução, e a gente não tinha onde botar, ficavam nos corredores. Isso perdurou durante o tempo inteiro. Quantas matérias aqui, quantas notícias, até você mesmo já deu sobre isso. João Paulo II lotado, pessoas no chão, né, sem leitos para serem atendidos. Então a primeira coisa que nós fizemos, né, até porque eu tenho parentes que foram atendidos assim, minha esposa, na verdade, mas são parentes meus, foram atendidos, ficaram no corredor, então eu queria acabar com isso, né? Então, nós fizemos o aluguel de vários leitos de hospitais privados. E pessoas que foram acidentadas e acabaram acordando dentro, por exemplo, do pronto-acordes, né? Falaram, já que eu estou, né? Então, uma moça que inclusive perdeu uma perna, foi amputada, né? Acidente de moto, ela falou para mim, governador, eu nunca imaginei que depois do acidente eu estaria aqui, né, num hospital desse. Eu perguntava se esse aqui era o João Paulo, né, porque o atendimento é muito bom, né, ali do pronto-acordes, né, e outros hospitais. Então nós começamos a dar o quê? A dar dignidade às pessoas. É lógico, chega no final de semana, numa sexta-feira, às vezes as pessoas bebem, quebram a regra, vão dirigindo, tem acidente, né? Então você acaba numa sexta-feira, início de sábado, você tem um fluxo maior, mas logo em seguida eles são destinados, né, para outros locais, são acomodados e esse fluxo acaba. Qual era o sonho então, completando a ideia? Construir um hospital que substituísse o João Paulo II. E isso está muito avançado já. Nós fizemos desde o início do ano, e não é fácil, nós tínhamos opção de fazer da forma tradicional, e a gente vê as obras da forma tradicional, licitação simples, comum, muitas vezes você leva aí o quê? 10 anos, 15 anos para ter uma construção, né? Como a ponte lá de Ji-Paraná, que estava já há vários anos aguardando, e nós completamos ela agora com mão de obra direta, né? Fizemos, inclusive, um preço que seria 3 milhões, ficou 900 mil reais, trabalhado pelo próprio DR, né, do governo do estado. Então a gente fez assim também na questão do nosso novo hospital que vai ser criado, que é o Euro, né? Então o Euro, ele ou seria licitação comum, ou seria a questão de você fazer um PPP, parceria público-privada, mas aí você tem que ter um fundo garantidor muito grande, o que inviabilizaria para o estado de Rondônia, né? E aí a gente acabou descobrindo, né, o Build to Suit, né, o BTS. Então, com o BTS, a empresa vem, constrói, ela só recebe a partir do momento que a obra está construída. A gente tem a previsão aí, já está todo o processo pronto para licitação, na verdade já está nessa fase, passou por todas as negociações, as rodadas, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, sociedade, tudo foi feito.
Ou seja, a gente tem muitas condições aí de 2 a 3 anos ter já esse hospital substituindo o João Paulo II e o hospital de campanha, que vai receber um novo nome depois, né? Ele vai ser uma complementação para atender esse hospital de campanha, que o Euro, que vai ser um hospital completo, muito bom e que vai dar atendimento digno tanto para os profissionais como também para os pacientes. 2 perguntinhas que eu gostaria de fazer antes da gente encerrar, governador, primeiro com relação à volta às aulas, né, se mediante ao início da imunização aqui no estado de Rondônia, se já há essa discussão por parte do governo do estado na rede pública de ensino e também com a nossa proximidade, por estarmos na mesma região, né, estamos noticiando diariamente aqui a ocupação máxima de leitos de UTI em Rondônia. Eu acho que o temor de muitos aqui no nosso estado seja que Rondônia se iguale a uma situação como, por exemplo, de Manaus, né, que teve ali a falta de oxigênio. O estado, ele está preparado para que o exemplo do estado vizinho não aconteça aqui conosco também? O Amazonas tem uma grande dificuldade porque eles não têm estrada, né? Por exemplo, para você transportar, vou responder de trás para frente, tá? Para você transportar o oxigênio para o Amazonas, você tem que 2 alternativas, barco ou avião, né? Aqueles tubos, o oxigênio ele é muito pesado, né? Ele é muito pesado. Por avião fica inviável, né? É difícil de você fazer constantemente. Por barco, né, também leva muito tempo, né? O estado de Rondônia, a Secretaria de Saúde, inclusive a determinação minha é que não permitisse a falta de nenhum tipo de insumo. E eles trabalharam muito bem, Fernando Máximo, com toda a equipe, né, trabalhou muito bem para que não faltasse. Então, esse risco de faltar oxigênio no estado de Rondônia, na rede estadual, não vai acontecer. Isso não vai acontecer, tá? Em relação à falta de insumos, que muitas vezes acontece, é que a gente não está permitindo a utilização sem controle. Então, o que está indo, né, aquele negócio, botou uma luva agora, joga fora, bota outra, joga fora, né? Então, a gente está com esse controle, até porque os insumos, os EPIs, eles estão sendo buscados pelo mundo inteiro. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Então, não vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Amazonas. E outra coisa que eu quero dizer é que quando a gente transfere pacientes daqui do estado para outros lugares, é porque nós estamos administrando. A gente está impedindo que pessoas percam a vida por falta de oxigênio, porque estariam todos sendo utilizados, por falta, né, de atenção mínima ali. Então, a gente não vai permitir. Em relação às escolas, né, a primeira coisa que eu fiz foi proteger os nossos profissionais de educação. Por quê? Porque nós temos idosos, temos profissionais de educação com comorbidades, temos crianças com comorbidades. Então, eu precisava ter esse controle. Na rede particular, a pedido, inclusive, dos próprios proprietários de escolas, nós decidimos fazer um atendimento reduzido, né? Então, os pais poderiam ou não levar, com limitações de 30, eu não lembro mais quando eu coloquei no decreto, que foi orientação, inclusive, dos técnicos, né, que fizeram os cálculos. E na rede pública nós não fizemos o início das aulas físicas, mas nós temos atendido a todos os nossos alunos, né, e protegendo os nossos profissionais. Talvez por isso Rondônia não chegou ao mesmo nível que chegou o Amazonas também, que lá abriu-se as aulas, né? E aí, de repente, deu toda aquela explosão. Eu não sei, porque uns vão dizer que não é nada disso, outros vão dizer que é. Ninguém sabe da verdade, né? Ninguém sabe a verdade. A verdade é que a gente está lutando contra esse inimigo invisível. Nesse decreto, eu vou autorizar parcialmente, né? Já vou antecipar aqui, né, o início das aulas das escolas privadas, do mesmo controle que foi feito. Nas aulas, nas escolas públicas, né, a gente precisa dar uma atenção aos alunos do 3º ano e também aos alunos do 9º ano,
Essa é a missão que eu passei ao secretário Suami, para que a gente possa verificar como proteger os professores para essas aulas presenciais e como proteger também os nossos alunos. A gente quer agradecer, viu, governador, sua participação aqui conosco. Sabemos da dificuldade, né? O momento, ele é bastante exigente, a agenda, com toda certeza, está bastante cheia. É um desafio muito grande para o senhor, num primeiro mandato, né, à frente do governo do estado, e deixar aqui o nosso espaço aberto, caso haja necessidade de se comunicar diretamente com o nosso telespectador, sinta-se convidado, viu? Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, fico muito à vontade aqui com vocês, né, pessoas que eu conheço há muito tempo, né, apesar de serem muito jovens, né, eu que sou mais velho, e dizer que Deus abençoe aqui o programa de vocês, que abençoe a nossa população, que nós saiamos o quanto antes dessa pandemia, e podem ter certeza que a gente está trabalhando de forma técnica, né, buscando atender aos anseios da população. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Falando na entrevista, né, no nosso bate-papo com o governador Marcos Rocha, a gente quer mandar um beijo super especial também para o Dr. Joaci Loura Júnior, que está nos acompanhando, né, está acompanhando a nossa entrevista. E antes da gente liberar o governador, eu tenho aqui um recadinho, governador. Foi um pedido de esclarecimento sobre eventuais equívocos de comunicação e, sem dúvida, através da SIC TV, conseguirá alcançar milhares de rondonienses. Está parabenizando o senhor por estar aqui com a gente e a SIC TV por estar prestando esse espaço. Obrigada mais uma vez. Viu? Mais uma vez, parabéns para vocês. Vocês são ótimos. Os profissionais aqui da SIC TV, eu tenho que reconhecer que são tremendos. Vocês todos, parabéns.